Olá, bom dia! Está começando o programa Médico da Família. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. O fígado é o maior órgão interno do nosso corpo e tem um papel vital para o funcionamento de todo o nosso organismo, pois realiza aproximadamente 500 funções diferentes. Uma dessas funções é a de produzir a bile, um líquido amargo de fórmula altamente concentrada que é enviado para o intestino, onde desempenha a função de quebrar as grandes moléculas de gordura para que possam ser melhor absorvidas e assimiladas pelo nosso organismo. Quando a água da bile vai sendo absorvida, os sais biliares vão ficando mais concentrados, mais próximos e acabam se agrupando, formando pedras. Essas pedras ficam armazenadas na vesícula e, em determinado momento, podem migrar pelos canais que levam a bile até o intestino, ocasionando dor intensa no lado direito superior do abdômen ou nas costas. É a chamada crise de cálculo biliar. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o médico cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Fábio Molinari. Dr. Molinari, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é nosso. Dr. Fábio, isso que eu falei é assim mesmo que se formam as pedras na vesícula? Sim, basicamente sim. O senhor poderia aprofundar um pouquinho? Sim. As pedras elas são formadas por uma disfunção da vesícula. A vesícula é um órgão que ele tem a capacidade de armazenar a bile e, de acordo com o excesso de algum tipo de substância no seu interior, esse excesso acaba precipitando, formando no fundo da vesícula uma lama. Essa lama acaba por formar os cálculos, né? Também chamadas de pedras. De pedras, né? Doutor, existem tipos de cálculos biliares ou é sempre o mesmo? Não, existem vários tipos de cálculos. Cada cálculo é diferente. Existem pessoas que formam um único cálculo, outras que formam vários cálculos de vários tamanhos diferentes, né? Cálculos de colesterol, cálculos formados só de ferro ou de fósforo, ou então cálculos formados com vários elementos no meio. Vai depender muito do tipo de substância que precipita a formação dessa lama. E essa precipitação, ela ocorre devido a fatores genéticos, alimentares? O que é, doutor? Na verdade, a precipitação é multifatorial. Né? Existem algumas situações em que predispõem a formação dos cálculos, como a obesidade, né? As mulheres que têm muitos filhos, né? Também é mais comum acima dos 40 anos, né? Mas existem casos em que existem doenças genéticas que também podem fazer com que haja um acúmulo de determinadas substâncias, como o ferro. Então, nas anemias hemolíticas, né, ou como a anemia falciforme, por exemplo, que é uma doença que tem uma característica genética, existe uma predisposição à formação de cálculos, principalmente de ferro. Doutor, qual que são os sintomas desses cálculos, né, chamada pedra na vesícula? Os sintomas, de uma forma geral, são intolerância alimentar à gordura, né? A pessoa sente uma boca amarga, dor localizada no andar superior do abdômen e também do lado direito, abaixo das costelas. Essa dor pode irradiar para as costas, né? Acompanhada de vômito, e é uma dor característica, uma dor surda, incólica, ou seja, uma torção, a pessoa sente uma torção e que faz com que ela tenha um mal-estar muito intenso. E como que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, basicamente, o paciente procura o médico por conta dessa dor, né, que é de início súbito, né, e muitas vezes não cessa. E acaba se automedicando, tomando uma série de remédios sem melhora. Né? Podem acompanhar essa dor, sintomas que se caracterizam por complicação dessa pedra, que ela pode entrar dentro do canal do fígado, causando icterícia, que é um amarelão nos olhos, né? E o mal-estar intenso, vômito e eventualmente febre. Certo. E o tratamento? O tratamento basicamente é cirúrgico. Né? O tratamento do cálculo de vesícula, diferentemente do tratamento para outros tipos de cálculo, como de rim e vias urinárias, o tratamento de cálculos de vesícula basicamente é cirúrgico. Você tem que remover a vesícula, porque, na verdade,
Kleber, o que é doente não é o fígado, é a vesícula. Aí não tem como você manter um órgão doente dentro do seu corpo, e até porque o ser humano, a partir da hora em que você tem a vesícula doente, ela passa a não ter uma função tão importante no organismo. E o organismo convive muito bem com a ausência dela. E quais são as formas de cirurgia que podem ser feitas no caso de... Você tem duas vias de cirurgia. A cirurgia é a mesma, tanto por via convencional, chamada convencional, que o pessoal popularmente chama de corte, né? E por via laparoscópica, que o pessoal também popularmente chama de laser. Na verdade, não tem nada de laser, é por via laparoscópica. Né? Das duas cirurgias, a mais utilizada é por via laparoscópica, devido às suas grandes vantagens em relação à recuperação, em relação à perda de sangue, que é mínima, as complicações, a rapidez de retorno do indivíduo às suas atividades normais. A convencional, hoje, cada vez mais se restringe a locais onde você não tem acesso a essa tecnologia, né? E locais em que você não tem ou o material ou cirurgiões treinados para fazer isso. Né? Ou então, quando há algum tipo de complicação ou situação em que inviabilize a realização da cirurgia laparoscópica. Nessas situações, a via convencional ela é a mais aceita. Perfeito. Doutor Fábio, a gente vai ter que interromper rapidinho para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí, já já voltamos.